Opa, fala pessoal. Hoje estou aqui com a presença ilustre do Renato, um dos diretores técnicos aqui da RedSpark, idealizador também do Pulse aqui junto com o nosso time. Para a gente bater um papo rápido aqui enquanto o Pulse trabalha um pouquinho, porque muitas vezes a galera tá me perguntando agora como é que aumenta realmente a performance, qual é o grau de proficiência ali do desenvolvedor para realmente trabalhar com o Pulse. Então, a ideia é fazer aqui um teste rápido junto com vocês, batendo um papo aqui com o Renato, que ele usa o Pulse para fazer o próprio Pulse, inclusive. Pode depois trazer aqui alguns insights interessantes. Mas, antes de começar, eu vou até colocar as nossas tarefas já para serem executadas aqui. Deixa eu só fazer o login. E quando a gente fala de performance, é legal a gente observar que a gente consegue mais performance para o desenvolvedor em si, quando a gente fala de paralelizar tarefas, né, de como é que eu consigo fazer tarefas em projetos diferentes ao mesmo tempo, principalmente em projetos muito distribuídos, né, tem muitos microserviços ali para ser executado, e eu consegui isolar os agentes para trabalhar nesses múltiplos serviços e repositórios diferentes e validar esse resultado final. Eu acho que acaba sendo um grande ganho ali pro desenvolvedor em si, pro time que vai conseguir gerar uma performance maior e entregar mais resultado. Conta um pouquinho para a gente, Renato, já que você está nessa operação junto com o Pulse, e o Pulse ele tem a parte do desenvolvimento do back-end, tem a infraestrutura, tem o projeto web, tem aqui o nosso desktop. Você acaba usando bastante aí dessa estrutura, né, de agentes. Enquanto eu disparo aqui, né, vou disparar nosso primeiro agente em si, que é o DocWriter. Fala um pouquinho de como você vê isso, Renato. Vamos lá. Boa tarde a todos. De modo geral, cara, eu acho que o que é legal do Pulse é realmente a parte, como ele conhece realmente a estrutura da sua aplicação. Uma vez que você faz o onboarding da sua aplicação e você define ali os seus parâmetros de entrada, ele realmente respeita ali o que você está pedindo e mantém ali a arquitetura correta ali do desenvolvimento, né? Então, mesmo numa aplicação Electron ali, com 3 camadas ali, efetivamente, como o Pulse, ele consegue reconhecer essas diferenças de camadas ali, de isolamento do Electron, e consegue fazer as modificações em todas as camadas ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso ajuda muito, porque quando a gente fazia isso no processo manual, você acaba sempre esquecendo alguma coisa, passar alguma coisa de uma camada para outra, ou expor alguma interface, alguma coisa, e com isso, o Pulse faz isso de forma bem automática. Eu tenho gostado bastante ali da assertividade dele e de como ele realmente conhece a aplicação, a plataforma que ele está editando, desenvolvendo, digamos assim. Pô, que legal. É legal ver essa estrutura realmente na prática, né? Da gente executando realmente isso nos projetos, em projetos reais, ver como é que ele se comporta, acho que traz um grande ganho. E até falando dessa parte de ganho realmente em entrega, eu aqui abri 3 agentes, por exemplo. Eu abri 2 agentes de documentação, ou seja, a nossa Aninha aqui está trabalhando em 2 projetos diferentes, e o nosso próprio Renato Massi aqui, que dá nome ao nosso agente de back-end, também está trabalhando. Então, quando a gente fala de performance em si, é interessante a gente ver que esse paralelismo garante uma performance maior, porque mesmo os agentes sendo disparados ao mesmo tempo, cada um tem a sua própria estrutura, tem o seu próprio entendimento ali do projeto, que é o que o Renato trouxe, inclusive, para a gente agora, de entender a estrutura para gerar a solução, o resultado final daquele agente para dentro daquela estrutura em específico, trazer esse racional aqui para a gente. Então eu tenho, mesmo com os mesmos agentes, esse ambiente isolado em 2 projetos distintos, que ele vai trabalhar em projetos de forma diferente, de entender esse resultado, entender esses processos. Então aqui eu gerei 2 projetos para fazer a documentação, e se a gente olhar aqui nos meus projetos, a gente pode ver que nenhum desses projetos são documentados. Ele está começando a criar a estrutura do Pulse aqui agora para a gente já nesse projeto de front-end. Esse projeto ainda não tem nenhuma estrutura, ele acaba sendo um pouco mais complexo. Olha, acabou de criar a pastinha do Pulse aqui para a gente entender como é que ele vai fazer essa estrutura de forma isolada. E nosso agente de back-end vai trabalhar neste projeto aqui de cima com uma solução um pouco mais complexa. Então, esse entendimento que o Renato trouxe é ele entender a estrutura do projeto, gerar esse valor, mas com controle dentro desse processo, o que ele vai gerar. E
Um outro ganho que eu acho que é bastante interessante, que eu queria até trazer aqui para um comentário do Renato, que está usando já há bastante tempo aqui na RedSpark, é com relação ao racional, né? Porque acho que um dos maiores diferenciais do Pulse, não só dele ser multi-agente, dele fazer essa orquestração, é me mostrar o que ele está fazendo, aonde está fazendo, o porquê que ele desenvolveu isso desta forma. Qual o ganho que você tem visto nesse processo, Renato, de conseguir acompanhar o processo ali de uma inteligência artificial mesmo gerando valor ali? Cara, eu acho que é uma das maiores diferenças ali das outras ferramentas. Eu cheguei a utilizar algumas outras ali, principalmente Copilot e ali o Cursor. Geralmente, quando eu pedia, principalmente para corrigir algum teste, integrar, criar algum teste, alguma coisa, ele vinha com a solução ali, mas você não sabia o racional por onde ele veio, né? Ou da onde ele tomou essa decisão. E quando a gente vê ali, principalmente aquela parte de planejamento, ou o que ele está fazendo, mesmo que ele demore um pouquinho mais ali para fazer uma tarefa, você sabe que ela está andando, né? Às vezes você fica na dúvida se ela travou, não travou. Ali não, ele vai te atualizando no decorrer ali da tarefa e você sabe que o processo está andando. Queria até levantar um ponto que você falou ali dos múltiplos agentes. Enquanto eu desenvolvi o Pulse, eu tinha uma tarefa ali de modernizar, de arrumar os testes unitários de outro projeto ali que a gente tinha na RedSpark. E enquanto eu corrigia os testes, desenvolvi os testes com o Pulse, eu desenvolvi o Pulse com outra aba, né? Então, realmente ali eu criei 2 back-ends ali, enquanto eu desenvolvia de um lado, eu arrumava os testes unitários de outro ali. Então, essa é a vantagem ali do paralelismo mesmo, né? Você consegue gerenciar vários problemas ali ao mesmo tempo, né? Legal essa visão, e isso traz um ganho realmente muito forte, né? Porque o desenvolvedor, na minha opinião, e aí eu falo com o olho de desenvolvedor também, que desenvolvo ainda bastante código, a gente deveria estar olhando para o negócio e não para a técnica pela técnica, mas validando a técnica no final. Esse é algo que eu não abro mão. Então, na hora que a gente está com o Pulse fazendo a parte do código, fazendo a parte ali de entendimento do projeto, gerando aquela possível solução para a gente dentro do código fonte final, mas que eu consiga fazer essa validação da forma correta, por exemplo, para mim esse é um diferencial. E é aqui que, para mim, o desenvolvedor com experiência vai também entregar muito valor, porque ele olha o racional ali que foi gerado pela IA, ele faz aquele entendimento e ele fala, pô, isso aqui tá perfeito, ou não, cara, isso aqui não tá perfeito, preciso ou corrigir eu mesmo, aquela regra de negócio, aquele ponto, ou pedir para o próprio Pulse fazer essa devida correção, mas estar no controle da inteligência, para mim, é algo crucial, não é pegar uma ferramenta e falar, a ferramenta entregou o código. Eu acho que isso é um diferencial muito forte também dentro da operação. Eu concordo plenamente, porque você pega, por exemplo, a maioria das IAs ali, ela vai gerar um código, muitas vezes ali, o que a gente chama de linguição, do espaguete, né? Então, você cria ali um arquivo, a gente fala ali de front-end, um arquivo React ali, com vários componentes ou várias seções ali de uma tela no mesmo lugar, e durante o desenvolvimento, muitas vezes, às vezes quando você está promptando, você olha o resultado, é o que você falou, de entender a técnica, se você avalia o resultado e você faz as solicitações ali para o próprio agente fazer a solução ali ou melhorar a solução de acordo com o que você acha que é o correto, né? Então, quebra esse componente, quebra essa tela em múltiplos componentes para mim, eu quero que você organize desta forma a saída, por exemplo. Esse eu acho que é o principal papel hoje do desenvolvedor ali, quando a gente está trabalhando com prompt, né? Não é só aceitar a resposta, né? É validar e garantir que ela é realmente aderente à solução, né? Correto. E, cara, ter a oportunidade, inclusive, de, enquanto eu estou entregando valor, meus agentes aqui estão trabalhando, estão gerando a minha documentação, eu posso ir falando da arquitetura, eu posso discutir novas soluções, o que eu vou melhorar, o que eu não vou melhorar, olhar os resultados finais aqui que ele está gerando dentro de cada um dos projetos. Então, imagina esse projeto aqui, legado, que eu não faço ideia de como funciona. Ele é um projeto bem antigo, ele está com Java 1.7 ainda, parte do front com Node 0.6. Muitas vezes a gente olha um projeto legado e fala, cara, eu não sei nem como é que eu subo esse projeto, o que tem dentro dele, por exemplo.
ter como rodar um agente que vai me trazer isso de uma forma mais interessante de eu saber como é que esse projeto funciona, quais são os artefatos chaves dele dentro do projeto, como é que está cada módulo, porque esse aqui é um monorepo, né? Então tem projetos lá dentro sendo definidos. Então, como é que está cada módulo desse projeto? O que, que ele usa? Pô, deixa eu até passar a binha para cá, para ele ficar mais bonitinho ali no nosso visualizador, né? A tela que está pequena. Mas entender já dentro dessa estrutura como é que está o diagrama de arquitetura de cada um desses monorepos que a gente tem dentro do nosso projeto legado, trazer ali a nossa arquitetura de como é que cada um desses módulos se conversam. Apesar que aqui o diagrama ficou pequeno, né, porque eu estou dentro da IDE, mas dentro de um projeto que eu comecei agora, legado, que eu não sabia nada, eu posso começar a discutir já num nível maior. E ele fazendo isso, né, em múltiplas frentes, né? Então eu estou olhando aqui o meu outro projeto, que ele também está criando estrutura, também está criando essas descrições dentro do processo de desenvolvimento. Aí aqui a gente já está com um projeto um pouco mais moderno, né? Usando o Nest.js, com o Node 18 ali para cima, então o Node 0.6 sair para o Node 18, por exemplo. Então como é que a gente sustenta esses projetos sem realmente ali ter o conhecimento do que está sendo desenvolvido? Então teve essa observação diferente, né? E vai além, né? Quando você fala ali de você olhar a documentação de um projeto legado, é você planejar ali a modernização, talvez uma migração ali para uma tecnologia mais moderna, né? Você não sabe o que tem dentro dele, você não vai conseguir, não sabe nem por onde começar, né? A planejar uma migração. Então você vê ali até naquele monorepo, a gente tem um Tomcat, a gente tem o próprio server, web server ali, encapsulado dentro do serviço que torna ali o que prova, né? Mais uma vez, quão antigo é o projeto, né? A gente traz ali para uma arquitetura mais moderna, com um serviço ali para servir um Nginx ali, trazer um servidor estático ali da parte de front-end, isolar as APIs e tudo mais ali, sem você conhecer o que tem ali dentro, fica muito difícil, né? E temos até agentes que ajudam nessa visualização do que precisa ser melhorado, porque às vezes não é nem troca da tecnologia, né? É só atualização mesmo da tecnologia. Mas vou aproveitar aqui o nosso agente de back-end, que ele finalizou aqui uma tarefa, e vem muito do racional que a gente fala, do resumo da alteração, do que foi desenvolvido, dele trazer esse racional para a gente aqui, entender cada classe que foi mexida, por que foi mexida, os ajustes que ele faz. Mas para mim a cerejinha no bolo é sempre quando a gente fala do nosso conselho, né? Porque a gente tem uma orquestração realmente multi-agentes dentro desse processo. E quantas vezes a gente não viu ali dentro do nosso conselho, por exemplo, aqui o nosso tech lead validou o resultado final dentro ali das características do projeto, com o viés do parceiro, com o viés daquele projeto enterprise realmente, está passando para o analista de segurança agora fazer essa validação. Mas quantas vezes a gente não pegou já do nosso desenvolvimento, ele falou, olha, você não sanitizou essa entrada, isso não é seguro. Isso vai permitir que mesmo que o dado esteja saindo, você possa ser executado via XSS, por exemplo. Olhar um CORS, olhar uma implementação realmente que foi feita e você conseguir validar isso realmente no código gerado. Vou até pegar aqui o nosso código do back-end. Então, validar isso realmente no nosso código gerado, dentro dos nossos módulos, ver que ele mexeu realmente aonde precisava. Então, ele fez o wrapper certo do service para o repositório, porque o repositório não pode ser acessado diretamente, fez a implementação aqui da nossa função de envio de notificação quando a task é movida, de forma a estar orquestrado, seguindo os prefeitos de Solid. Pode ver que ele já deu meus escape de segurança aqui, porque a gente tem ali os nossos agentes trabalhando em conjunto para gerar um melhor valor, já fez a implementação dos nossos testes unitários aqui para essa operação, validando o cenário de teste. Então, ter esse histórico dentro do processo e essas validações, e olha, nosso conselho aqui nem passou, apesar de ter ali os escapes, tudo bonitinho, entendeu que tem risco de XSS em algumas frentes, potencial impacto de performance, inclusive, usando o weight ao invés do promicial, e isso voltando para o nosso desenvolvedor realmente ali na ponta, para aplicar essas correções. Eu já vi que você usou bastante. Como é que você vê essa frente realmente de multi-agente, como isso melhorou? Porque a gente começou junto com um agente autônomo, né? Primeiro só o back-end, depois, quando teve a implementação de toda a orquestração de agentes, trouxe uma melhor assertividade do resultado?
Cara, além da melhora da assertividade, eu acho que uma coisa que impacta muito é a assertividade, é lá na frente a gente garantir que certos pontos não vão passar numa pull request, numa talvez pull request. A gente tem que ser sincero aqui, quantos desenvolvedores param para analisar realmente ali uma questão de segurança quando a gente está olhando uma pull request, um XSF, por exemplo, uma sanitização, uma concatenação vinda do banco ali para uma exposição numa API. Então, além de tudo, além de você ganhar ali uma assertividade maior, você garantir que a tarefa vai ser entregue com uma melhor qualidade, você garante certos pontos que geralmente o desenvolvedor não tem o costume de validar durante a pull request. Então, quando você para pensar, e mesmo que validem, esse vai e volta da pull request, quanto tempo a gente demora, né? Nesse vai e vem ali. Então, a gente perde ali o tempo entre a primeira correção ali e ser revalidado e voltar tudo, a gente acaba às vezes perdendo um dia que uma tarefa já podia estar ali em desenvolvimento, já podia estar sendo validada por QA e ainda está ali aguardando às vezes uma análise de código, né? Então, além da assertividade, a gente traz ali uma segurança maior ali de que o código tem que continuar sendo validado, obviamente, como a gente fala, o humano ainda está no loop, né? A garantia ainda é do desenvolvedor, mas a gente garante que o código foi feito com muito mais esmero, né, ali nesse sentido. Sim, e você trouxe um ponto importante também, porque enquanto a gente está conversando aqui, o nosso conselho está trabalhando, então ele fez as implementações de segurança, nosso analista de segurança entendeu que ainda tem um ponto a ser mexido, que precisa ser validado, voltou para o nosso desenvolvedor ali validar, e você trouxe todo o fluxo de pull request. Quanto tempo a gente leva para fazer um fluxo de pull request desse na íntegra, né? Implementado bonitinho, que vem uma análise ali do nosso líder técnico, depois volta para o desenvolvedor. A gente está falando de horas de desenvolvimento, horas de trocas de mensagem, e aqui a gente está batendo um papo, o quê? Uns 10 minutinhos, mostrando ele desenvolvendo um bug real, num projeto real, o código dentro da operação, que já passou por análises muito específicas de qualidade ali. Eu acho que isso é um ganho muito forte de tempo realmente, de aumentar a entrega de valor, de qualidade para o cliente final na ponta, para o usuário dos sistemas ali. Então, quando você traz todo esse fluxo de pull request ali que você comentou, e a gente olha esse fluxo acontecendo com os agentes, vai chegar um código muito mais redondo para o nosso líder técnico, para o nosso desenvolvedor, conseguir fazer essa validação final. E, novamente, aqui a gente está auditando esse processo, a gente está validando ali a correção, o processo que está sendo desenvolvido, aonde está sendo desenvolvido, como é que ele está trabalhando os métodos como um todo, para depois a gente possa fazer a validação aqui no nosso código final realmente, se isso foi implementado, se as tasks estão feitas da forma correta, como é que ele está trabalhando essa validação. Então a gente consegue validar as duas frentes. Legal ver ali que a gente tinha lá o nosso awaiting fazendo a notificação uma por uma. O nosso analista de segurança falou, cara, isso aqui nem é de segurança, mas tem uma parte de performance aqui que eu acho que precisava validar. Modifica aqui para o all para a gente ter uma performance melhor na hora de salvar isso no banco. E a gente fez essa implementação. Então você consegue ver isso sendo traduzido em código de qualidade na ponta. Então é bacana mostrar para a galera, porque todo mundo tem perguntado, pô, mas como é que vocês estão ganhando realmente produtividade usando IA? Que ferramentas vocês estão usando? A gente desenvolveu o Pulse internamente por entender como que a gente prefere construir código, como a gente entrega valor ali na ponta, dentro de estruturas realmente complexas, porque a gente tem projetos de grande porte, com clientes de grande porte, e a gente não pode implementar a mesma regra de segurança do parceiro A no parceiro B, porque tem características muito distintas. Então, trabalhar esse viés em cada agente, em cada vertical, tem trazido para a gente realmente aqui um ganho muito grande, tanto de qualidade quanto de performance do time, realmente de ver esse processo funcionando da forma que deveria ser, paralelizado, gerando código de valor, documentação de valor dentro do processo, mapa de dependências aqui bem completinho dentro da nossa estrutura, que eu não vou conseguir aumentar para a galera ver todas as libs aqui de dependência. O nosso runbook, eu peguei um projeto legado e não sei aqui como é que eu vou rodar ele na minha máquina, já vem aqui o runbook produzido, os módulos que ele entendeu dentro do projeto em si. Então isso, na minha opinião, traz muito ganho.
Além disso, eu acho que ficou um ponto que você falou ali, de dentro da estrutura do cliente, quando a gente faz o nosso processo de onboarding, você ainda tem a possibilidade ali de customizar usos específicos ali de bibliotecas e tudo mais, e ensinar realmente ali o como você quer que você utilize, né? Eu coloco um ponto ali, por exemplo, como o Hook Forms, que eu gosto de uma maneira muito específica ali das implementações Sim. e tudo mais. Geralmente os agentes sempre vão para um outro modelo ali com aquele use controller, que eu acho que fica muito verboso. Então, a gente geralmente ali a gente consegue padronizar ali e apontar para a IA também a forma que a gente quer que ele use como padrão também ali, de alguma lib específica no projeto e tudo mais, e ele segue ali a implementação de acordo com o que a gente definiu como padrão, né? Então, Sim. ali você consegue, dentro do próprio projeto ali, direcionar para o que você acha que é o melhor para aquele momento, né? Correto, concordo plenamente. E um ponto até que você levantou ali da pull request, essas relações que tem, que é interessante trazer para cá, porque eu acabei de ver aqui que o nosso DocWriter reprovou bastante coisa. É interessante ver que quando a gente está trabalhando com agentes, não tem aquela amizade ou inimizade que às vezes a gente tem que trabalhar dentro do time, né? De falar, pô, você não escreveu a documentação. Aqui ele falou, olha, tu não escreveu a documentação. Aí eu falava, mas o projeto não tem documentação nenhuma. E realmente não tem, esse projeto não tem documentação nenhuma. Vou até pegar ele aqui, vou voltar para o nosso back-end. Nosso back-end não tinha nenhuma documentação, a pasta docs acabou de ser criada. Aí, quando a gente está num projeto sem documentação nenhuma, normalmente existia aquela discussão, né, do tipo, pô, mas não tem nenhuma documentação nesse projeto, o que eu vou criar aqui do zero? Dentro do nosso conselho, ele já entende, olha, você não tem documentação nenhuma, você precisa criar uma documentação que contém as informações da tarefa que você fez. Não precisa documentar o projeto inteiro num primeiro momento, mas a tarefa que tu realizou tem que estar bem documentada, tem que estar descrita, como é que funciona, quais são os DTOs. Então aqui a gente já começa a ter um fluxo até de processamento, um diagrama legal de como é que está a entidade relacional participando desse processo. Então essa minha tarefa, ela sai documentada, ela sai dentro ali do nível de qualidade de, se eu tiver uma documentação, ele tem que fazer essa alteração, mas se eu não tiver nenhuma, eu preciso gerar, eu preciso aumentar ali o meu grau de qualidade. Então, trabalhar com múltiplos agentes é interessante por conta disso. Ele trouxe ali para a gente todo um processo e o nosso back-end developer ali começou já a validar, a criar essa estrutura. Então, quando a gente fala de performance, uma tarefa real neste nível de qualidade, de validar a documentação, validar resultado, validar segurança, arquitetura, é uma tarefa que demanda tempo. Então aqui eu já consegui reduzir muito esse tempo, mas novamente, dando aqui uma visão real do projeto, do que foi feito, como foi feito, eu consigo auditar todas as resoluções. E aí eu, como desenvolvedor, no final da tarefa, consigo validar, pô, essa tarefa realmente resolveu 100%, vou fazer a pull request ali para dar sequência e publicação, ou não. Pô, essa tarefa eu ainda acho que tem um ponto aqui que eu vou ajustar manualmente, porque não entrega na vírgula que eu gostaria, ou aquela regra de negócio não precisa, e o desenvolvedor vai trabalhar realmente no ponto que ele gera valor, que é na parte de inteligência realmente daquele processo. Mas era isso, agradeço, Renato, por estar aqui comigo para a gente bater esse papo. A ideia era mostrar um pouco do Pulse funcionando realmente para a galera, de uma forma real, com agentes trabalhando ali de forma paralela, com toda essa parte de controle, isolamento, o nosso conselho trabalhando para trazer essa vertente. Quer trazer mais alguma mensagem adicional? Com o Pulse, cara, a gente conseguiu ali uma velocidade e uma assertividade incrível. Eu acho que todo mundo ali que usar a ferramenta vai se surpreender com certeza ali positivamente. Show de bola. Agradeço novamente a participação. Deixo aberto aí para a galera que quiser bater um papo, quiser conhecer o Pulse, ou quiser conversar sobre inteligência artificial, ciclo de desenvolvimento de software, como é que a gente melhora isso, como é que a gente aproveita o ganho da inteligência artificial realmente para gerar valor para a empresa. Estamos abertos, chama a gente aí, vamos bater um papo, vai ser um prazer aí ter essa troca de experiência com vocês. Até mais, valeu!